Olá, eu sou o Ramon, bem-vindos à aula 2 deste mini curso que o professor Joey da Federal do Paraná e eu estamos te apresentando sobre o método Medina e como você pode se tornar um especialista em pavimentos através destes conhecimentos. Na aula de hoje nós vamos falar dos principais ensaios com a chegada do método Medina. É uma aula bem importante. Na aula número 1, nós já apresentamos as principais diferenças técnicas e econômicas entre o método do CBR e o método Medina. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá depois, né? Fica aqui comigo por enquanto, depois vai lá, assista a aula número 1. Não tem problema assistir a aula 2 primeiro, depois você vai lá e assiste a aula número 1. O professor Joey também deu dois exemplos, dois estudos de caso, então tá uma aula bem interessante. Eu também gostaria de agradecer todos os comentários de vocês que fizeram aí referente à aula número 1. Fizemos o possível aí para responder todo mundo. Bom, vou passar a bola aqui para o professor Joey, que vai entrar na parte dos ensaios. Lembrando que essa aula ficou um pouco mais curta, mas é de extrema importância. Ela é subsídio para que vocês cheguem mais encorpado para a live de sexta-feira, que vai ser uma aula bem mais densa. Então, assistam com calma, assistam aí com atenção a esta aula, beleza? Forte abraço! Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre os ensaios que são necessários para fazer a caracterização mecânica segundo o novo método de dimensionamento, o Medina. Falando agora, começando, sobre o revestimento asfáltico. Vamos falar de três ensaios. O primeiro deles, módulo de resiliência. Segundo, fadiga. E o terceiro, número de fluxo, ou flow number. Para o primeiro ensaio, módulo de resiliência, o DINIT indica que deve ser utilizado um corpo de prova cilíndrico, similar a esse objeto que eu tenho aqui em mãos. O objeto tem aproximadamente, o corpinho de prova, vai ter aproximadamente 10 centímetros de diâmetro e 6,5 centímetros de altura. O objetivo do ensaio de módulo de resiliência é poder reproduzir o comportamento elástico da mistura asfáltica como ocorre em campo. Para isso, o corpo de prova moldado deve ser colocado dentro de uma prensa, nesta posição, com a base de prensa aqui, e um pistão que vai aplicar a carga aqui em cima. A ideia do ensaio é a seguinte: o pistão aplica uma carga, que é uma carga cíclica, similar ao que acontece em campo, onde nós não temos sempre a carga da roda aplicada na pista ou em cima da pista, Sempre teremos a roda passando e a carga é aplicada em um curto período de tempo. Da mesma forma, na lateral ou nas laterais do corpo de prova deveremos ter LVDTs, que não são outra coisa além de extensômetros digitais, que permitem determinar, aliás, medir, a deformação, o deslocamento lateral da mistura asfáltica. A cada aplicação de carga lhe corresponde um deslocamento. Esse deslocamento é do tipo resiliente ou recuperável. Isso significa que cada vez que a carga seja aplicada, a nossa amostra, nosso corpinho de prova se deforma e essa deformação é quase completamente recuperada. A ideia é que nós trabalhamos num regime elástico, onde é que a carga, quando ela é aplicada, somente deforme o nosso corpo de prova de forma resiliente ou de forma recuperável. A partir desse ensaio, poderemos então determinar o valor de módulo de resiliente da nossa mistura asfáltica e esse valor de módulo será utilizado para, posteriormente, alimentar o software Medina. Como vocês verão depois, o software vai utilizar esse dado junto com outros e poderá determinar as tensões, deformações e deslocamento de todas as camadas dentro da nossa estrutura do pavimento. O segundo ensaio é o ensaio de fadiga. Esse ensaio é realizado de forma similar ao do módulo de resiliência. Para isso, deveremos moldar também um corpinho de prova cilíndrico, similar novamente a esse objeto, e o qual vai ser disposto dentro da prensa, com a base aqui e o pistão aqui em cima. Agora, se para o ensaio de módulo de resiliência nós aplicamos uma carga cíclica que ia gerar uma deformação resiliente, mas, no entanto, não se ia além
da resistência do corpo de prova, ou seja, não se rompia o corpo de prova, no ensaio de fadiga normatizado, padronizado pelo DINIT, nós precisamos fazer a ruptura do corpo de prova, ou seja, o corpo de prova deve falhar. Para fazer o ensaio, então, o corpo de prova, uma vez disposto na prensa, será submetido à aplicação de cargas cíclicas, novamente, E o alongamento ou a deformação lateral do corpo de prova será medida com o LVDT. Após um certo número de aplicações de carga, retiramos os LVDTs e continuamos com a aplicação das cargas até o corpo de prova romper. Nas primeiras aplicações de cargas, nós poderemos determinar a deformação de tração, ou seja, qual seria a deformação de tração que vai ocorrer no nosso corpo de prova, aqui na lateral, nas primeiras aplicações. Com esses dados, nós poderemos traçar alguns gráficos. Um deles que eu estou mostrando aqui no painel. Nesse gráfico, por exemplo, eu tenho uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos representa cada ensaio que foi realizado para uma única mistura asfáltica. Então, toda essa nuvem de pontos, os dados podem ser colocados numa planilha eletrônica do tipo Excel e, a partir de uma regressão linear, poderemos determinar uma equação. Nesse caso, a equação seria n igual a K2 vezes 1 dividido pelo εt elevado a n2, sendo que εt é a deformação por tração da mistura asfáltica, ou seja, a deformação que iria ocorrer na lateral. E o n é o número de aplicações de carga necessários para a ruptura do corpo de prova. Assim, com essa equação, os dados dessa equação poderão ser utilizados para alimentar o software Medina novamente. O software vai pegar os dados do módulo, junto com os dados do módulo das outras camadas, e determinar qual seria, para a estrutura, qual seria a deformação de tração que vai ocorrer na face inferior do nosso revestimento asfáltico. Depois, essa deformação de tração calculada será utilizada pelo software para calcular o N, ou seja, qual será o número de aplicações de carga ou de passagens do eixo simples padrão que serão necessárias para fissurar ou para causar um fissuramento de uma certa porcentagem do nosso revestimento. E poderemos relacionar esses dados com a vida útil da estrutura como um todo. O terceiro ensaio é o ensaio de número de fluxo, ou também conhecido como flow number. Esse ensaio talvez seja um pouco novo para vocês. A norma saiu faz pouco tempo. Esse ensaio consiste no seguinte: devemos moldar um corpo de prova, mas não mais com estas dimensões. Será um corpo de prova alto. Esse corpo de prova cilíndrico, parecido talvez com aqueles corpos de prova de concreto Portland que são utilizados para determinar a resistência à compressão, o módulo de elasticidade, deverá ser colocado numa prensa também. Mas, diferente do que ocorre nos ensaios de módulo de resiliência e fadiga, onde a temperatura de ensaio é de 25 graus, no ensaio de flow number poderemos trabalhar com temperaturas superiores, por exemplo, 60 graus. A ideia é a seguinte: a ideia é que a carga seja aplicada na vertical, em toda a extensão ou em todo o topo do corpo de prova. Essa carga ocorrerá também de forma cíclica, reproduzindo o que ocorre em campo, onde, para que o fenômeno de deformação permanente ocorra, nós precisamos de uma combinação de cargas altas, cargas elevadas e temperaturas elevadas também. No ensaio, aplicaremos as cargas e, com LVDTs colocados na lateral, iremos medindo a deformação. Essa deformação não será mais a deformação resiliente, mas sim uma deformação plástica, ou seja, ocorrerá a mudança de volume, mudança na altura do corpo de prova devido à aplicação da carga vertical. A partir ou utilizando os dados coletados no ensaio, nós poderemos ter duas curvas. A primeira delas é a deformação permanente ou plástica acumulada, ou seja, no primeiro ciclo ou nos primeiros ciclos, a deformação começa. No segundo ciclo, a deformação é alta.
Porque as partículas dentro da mistura asfáltica, elas começam a se reacomodar. Uma partícula rola em relação com outra, os vazios diminuem. Tá? Aos poucos, a mistura vai se rearranjando, os grãos vão se rearranjando tão bem que a deformação não muda, ou seja, a deformação plástica, a deformação permanente não aumenta muito. No começo aumenta bastante, mas depois meio que vai se estabilizando. Se nós pudermos também determinar a taxa de deformação plástica, ou seja, a deformação atual em relação à deformação anterior, nós veremos o seguinte: nos primeiros ciclos, a taxa é alta, ou seja, a primeira deformação é alta, com relação ao estado inicial do corpo de prova. A segunda deformação é alta, mas não tão alta que nem a deformação anterior. Então, nós veremos o quê? Que aos poucos essa taxa diminui, ou seja, o corpo de prova a cada ciclo não vai se deformar tanto que nem no ciclo anterior. Né? Podemos ver então que essa taxa vai diminuindo, diminui aos poucos, até se estabilizar. Em um certo momento, isso significa que o corpo de prova chegou a um arranjo no qual ele não diminui de volume, não diminui de altura. No entanto, essa condição não vai durar para sempre, porque se a carga é aplicada, se uma carga é grande o suficiente, e ela continua a ser aplicada no corpo de prova, em um determinado momento, o atrito entre as partículas, essa resistência ao cisalhamento é vencida e o corpo de prova entra em colapso. Esse colapso é percebido pelo ensaio da seguinte forma: a taxa de deformação, que era alta, diminuiu, se estabilizou, agora cresce. Por quê? A deformação permanente, a deformação plástica cresce devido ao colapso do corpo de prova. E da mesma forma, a deformação plástica aumenta. Assim, o número de fluxo, ou flow number, é definido como o número de ciclos no qual a taxa de deformação plástica que estava estabilizada aqui se incrementa subitamente. Esses dados não são utilizados diretamente pelo software Medina, mas ele serve como um parâmetro de escolha da mistura asfáltica. Ou seja, teremos tabelas que nos indicarão qual deverá ser o número de fluxo mínimo no caso de querermos utilizar uma certa mistura asfáltica para uma rodovia onde o N, o número de ciclos, o número de passagens do eixo simples padrão, será tanto. Certo, pessoal? Então, são esses os três ensaios mais importantes para o revestimento asfáltico. A continuação, eu vou mostrar para vocês os ensaios que se referem aos materiais granulares e solos. Para materiais granulares e solos, dois ensaios são recomendados como os principais pelo DNIT: o ensaio de módulo de resiliência e o ensaio de deformação permanente. Para o ensaio de módulo de resiliência, nós deveremos moldar um corpo de prova cilíndrico, mas com dimensões parecidas àquelas utilizadas para os ensaios de resistência à compressão simples ou módulo de elasticidade de concreto Portland, ou seja, um corpo de prova alto, uma relação de 1:2, diâmetro-altura. Esse corpo de prova deverá ser colocado dentro de uma prensa, novamente hidrostática. Essa prensa vai se encarregar de simular as condições do corpo de prova, ou aliás, as condições do material dentro da estrutura do pavimento. Lembramos uma coisa, é bom saber que dentro da estrutura do pavimento, todo material está submetido a uma tensão de confinamento causada pelo próprio material, ou seja, um elemento está rodeado de material, seja solo, ou seja material granular, brita, etc. Além disso, uma carga vertical será aplicada na superfície do corpo de prova, simulando o que também acontece na estrutura do pavimento, que é que a roda do veículo passa por cima da superfície, mas não está sempre ali, ou seja, não é uma carga estática, mas sim uma carga cíclica. Bom, após feita essa moldagem do corpo de prova, o corpo de prova é colocado na câmara hidrostática e é aplicada uma tensão de confinamento, geralmente com ar comprimido.
Assim, o corpo de prova estará submetido a essa pressão lateral, né? E no topo e no fundo também. Uma pressão, agora, vertical, que é a sigma D, será aplicada na superfície ou no topo do corpo de prova, de forma cíclica. Então, a cada vez que a carga seja aplicada, o nosso corpo de prova sofrerá uma deformação vertical. Essa deformação vertical será recuperável. Ou seja, isso significa que o corpo de prova se deforma e parte dessa deformação se recupera. Se deforma e parte dessa deformação se recupera. O ensaio é realizado de maneira que várias tensões de confinamento e várias tensões de desvio, né, as verticais, sejam contempladas, ou seja, sejam abordadas. Dessa forma, a partir dos dados coletados no ensaio, é possível podermos determinar um modelo, né, ou uma equação que permita definir qual seria o possível valor do módulo de resiliência em função de qualquer valor de sigma 3 e de sigma D. Alimentando o software Medina com esse modelo, o software poderá determinar, junto, né, com os dados das outras camadas, os módulos das outras camadas, as equações, né, de módulo das outras camadas e o valor do módulo do concreto asfáltico. Então, o software vai determinar o quê? Quais são as tensões, deformações e deslocamentos em qualquer local da estrutura. Assim, nós poderemos utilizar esses valores de tensão, deformação ou deslocamento para determinar outros parâmetros, como por exemplo a resistência ou a vida de fadiga da nossa mistura asfáltica e, em consequência, também da nossa estrutura do pavimento. O segundo ensaio é o ensaio de deformação permanente. Esse ensaio ele é realizado de forma similar ao ensaio de módulo. Nesse ensaio deveremos então moldar o corpo de prova, cilíndrico novamente, colocar o corpo de prova dentro da câmara hidrostática e aplicar uma tensão, o sigma 3, tensão de confinamento em todas as direções. A continuação, uma carga cíclica será aplicada na superfície do nosso corpo de prova. Esse será o sigma D, certo? E a carga, aliás, a tensão de confinamento será o sigma 3. Cada aplicação de carga vai constituir um N, ou o número de aplicações de carga que no pavimento seria, né, na estrutura do pavimento seria o número de passagens do eixo simples padrão pela superfície do pavimento. A ideia é a seguinte, que agora não vamos mais medir a deformação resiliente, senão o importante para este ensaio será medir a deformação plástica. Ou seja, cada vez que a carga seja aplicada, o corpo de prova vai diminuir de altura aos poucos. Isso porque dentro do corpo de prova, né, na massa de solo agregado, os grãos se rearranjam, ou seja, vão se acomodando e os vazios vão diminuindo de tamanho. O ar e a água dentro dos vazios vão ser aos poucos expulsos de dentro da nossa massa. Isso ocorre devido a que se tenta simular um comportamento similar ao que acontece lá na estrutura do nosso pavimento, onde também, a cada passada de veículos, né, das rodas, sobretudo os veículos mais pesados, a nossa estrutura vai mudando. E no local que as rodas vão circulando, nós podemos verificar o quê? Um afundamento, devido a quê? A mudança de volume do nosso material. Assim, fazendo o ensaio não só para um sigma 3 e um sigma D, senão para vários casos de sigma 3 e sigma D, poderemos correlacionar todos esses dados e utilizá-los para criar modelos de comportamento que vão permitir determinar a deformação plástica, né, ou a deformação permanente desse material em função de qualquer sigma 3, sigma D e para qualquer número de aplicações de carga. Esses parâmetros, né, vão ser utilizados para alimentar o software Medina. E, aliás, no software Medina, aquela equação que é recomendada é essa aqui, né? Essa é uma equação, um modelo que foi proposto por Guimarães na sua tese de doutorado. Com essa equação, nós poderemos então determinar para um certo número n, né,
que vai servir para dimensionar a nossa estrutura, poderemos determinar então qual seria a possível deformação permanente não só de uma, sino de todas as camadas da nossa estrutura. Então o software, com esse modelo, poderá determinar qual é a deformação permanente do subleito, da subbase, da base, etc. E fazendo a somatória, de todos esses dados, o software determinará qual será o afundamento na trilha de roda do nosso material e, obviamente, poderá relacionar esse afundamento com um período de vida útil possível para a nossa estrutura. Pessoal, então já chegando aqui quase no final do segundo vídeo, eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado por nos assistir. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui embaixo que vamos fazer o possível por responder às suas dúvidas, questionamentos. Agora, vocês viram que tem muita coisa produzida, tem muito conteúdo e às vezes é difícil ser completamente didático ou ser muito amplo no curto período de tempo que se tem aqui, né? Então, por isso, para você que quer aprender, se aprofundar, fica atento ao próximo vídeo que nós teremos uma excelente oportunidade para você. Da mesma forma, não percam esse terceiro vídeo. Nele será mostrado um dimensionamento de um pavimento flexível utilizando o software Medina. Chegamos ao final dessa segunda aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Como o professor Joey acabou de falar, vocês devem ter percebido que tem muita coisa, tem muito conteúdo e muitos já estão me perguntando como podem se aprofundar ainda mais nesse assunto. A verdade é que nós temos uma oportunidade para isso mesmo, muitos até já sabem, mas mais para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre esta oferta. Mas por enquanto eu gostaria que você aproveitasse todo este conteúdo. Caso não tenha assistido a aula 1, vai lá, assiste a aula 1, ela está gravada. Também me segue aí no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu venho postando bastante conteúdo sobre pavimentação. E lembrando, que sexta-feira eu estarei ao vivo com vocês, mexendo de fato com o software Medina, fazendo alguns exemplos reais aí. Então por isso que eu até já deixei aqui embaixo, tem um link de acesso para que vocês possam baixar o software Medina gratuitamente direto lá do site do DENIT. Então é uma aula bem importante, bem prática, espero todos vocês lá comigo. Também na sexta-feira eu vou mostrar a validação do método Medina através das pistas experimentais. Vocês vão ver que o método ele está se mostrando de alta predição. Também na sexta nós vamos solucionar juntos aquele desafio que eu deixei no grupo do WhatsApp. Caso você não saiba do que eu estou falando, entre no nosso grupo do WhatsApp, clicando aqui embaixo você vai ser direcionado para um dos grupos do WhatsApp. Lá eu deixei um desafio, um estudo de caso bem importante. E também caso você tenha alguma dúvida da aula de hoje ou tenha algum comentário para deixar aqui embaixo, deixa aqui embaixo, a gente vai fazer o possível para responder. Bom, é isso aí, pessoal. Espero todos vocês na live de sexta-feira a partir das 8 da noite. Forte abraço.